Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Entre Costas. E eu sou o Dr. Henrique Trajano. Eu sou a Marina Costa. E eu sou o Carlos Henrique Costa, cardiologista, pai do Henrique, pai da Marina. E hoje, o nutricionista Rafael Gianin está entre costas. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Henrique? Tudo bom, Dr. Carlos, Marina? Muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e com todos que estão ouvindo. Rafael, primeiro passe suas credenciais. Certo. Bom, meu nome é Rafael Gianin, sou nutricionista esportivo, meu consultório é aqui em Jundiaí. Atendo pacientes de diversas partes da região, online também, e sempre gostei de nutrição, então é a minha paixão, é o que eu faço da minha vida com muito orgulho e muito prazer. Sou daqui de Jundiaí, então sou nascido aqui em Jundiaí, sou da terra, estudei aqui a vida toda, e meu filho mora comigo e hoje a gente mora aqui em Jundiaí. Perfeito. Legal, e acrescentando, né, nutricionista do Henrique, Da Marina, da família Costa. Marina, né? da Vamos família falar, Costa. Nutricionista da família Costa. Dr. Carlos está... Eu vou É o próximo. terminar esse podcast, eu vou agendar minha consulta. É o próximo. Será um prazer ter o senhor lá no consultório. É um prazer ter todos vocês, né? Ajudar a saúde de vocês. Rafael, e você falou que cresceu aqui em Jundiaí, né? O que você gostava de fazer na sua infância aqui em Jundiaí? Bom, como nutricionista esportivo, não posso deixar de falar dos esportes, né? Então, natação, comecei na época, basquete, vôlei, pena que eu não cresci muito, né? Então, não fui pra frente por causa disso. Mas gostava bastante de brincar na rua, né? Que eu acho que é uma coisa que falta um pouco hoje na infância, brincar na rua. Morava ali na Vila Arens, então, assim, rua, bairro tranquilo, brincava na rua. Interessante essa história de brincar na rua, né? Não existe, acho que mais Eu isso, passava né? as férias, eu morava em Campos do Jordão, eu passava as férias em São Paulo. E eu cheguei a jogar futebol na rua em São Paulo. Então, Olha, é um feito maior ainda. Exatamente. Não, e jogava ali onde é perto do palestra do Perto do palestra, ali Parque, no Allianz Sumarezinho. Parque, né? No Sumarezinho. Então, eu sou da época também que dava pra brincar na rua. Bastante. Ainda brinquei um pouco, Tinha mas dentro do condomínio. videogame, mas a gente brincava na rua, no condomínio, né? Marina já não saía mais na rua. Não tinha com quem brincar. E, Rafael, você falou que sempre gostou de esporte, por isso você escolheu nutrição? Sempre na minha vida sempre teve esse lado, né, não, claro, não tanto quanto criança, comia meus biscoitos recheados, né, quando era criança, quem nunca, né, mas conforme eu fui crescendo, e eu tinha dificuldade de ganhar peso, de ganhar massa muscular, eu percebia, já tinha uma percepção de que, olha, quando eu não comia, eu não conseguia às vezes jogar direito, então já comecei a me interessar naquela época por, né, alimentação, não tanto quanto a gente vê hoje, quanto a nutrição cresceu, mas já que tinha uma relação nutrição com esporte, eu gostava desse estilo de vida, digamos, mais saudável. Apesar de comer biscoito recheado, na época, né? E aí você começou a faculdade com quantos anos, mais ou menos? Na verdade, uma coisa que talvez às vezes as pessoas não sabem tanto, que eu fiz uma transição de carreira. Então, antes de fazer a nutrição, isso, sei lá, uns quase 20 anos, eu cheguei a fazer engenharia, trabalhar no mercado financeiro, mas sempre gostei da nutrição, do esporte, e aí que começou a pegar um pouco pra mim, que acho que até a Marina vai até conseguir entender melhor. Faltava o propósito. Então você trabalha com alguma coisa, você é recompensado por isso, você tem uma carreira brilhante pela frente, com muitas oportunidades, mas faltava o que te faz levantar da cama todo dia. E eu via as pessoas que trabalhavam comigo que tinha essa percepção e eu falava, cara, eu não tenho. Vazio, né? É vazio. E aí, claro, não foi de uma hora para outra, mas eu comecei a planejar a transição de carreira, e aí com muito planejamento, aí depois eu fiz essa mudança, mas aí hoje, né, é a coisa de se precisar trabalhar de sábado, o propósito é maior do que isso. E antes não era assim. E a linha, né, o propósito, a paixão. Exatamente. Então, aí tá perfeito. Era isso que eu não tinha. E agora hoje eu tenho, graças a Deus. Até porque tem que estar disposto a sofrer essa dor da transição, né? Sim, não é Porque tudo. não é fácil. Não é E fácil. todas as profissões vão ter sacrifícios, mas quando tem proposta, é mais leve lidar com os desafios, né, da profissão. Perfeito, Marina. Quando você pensa que você é, né, o empregado de uma empresa, de um banco, o que seja, né? Você tem ali umas questões que você precisa cumprir e que às vezes pode pesar um pouco. Só que, por outro lado, você tem tudo mais garantido, né? Salário, benefício, etc. Quando você, às vezes, vai para uma... Né, nós, todos que somos profissionais da saúde com consultório, já é uma vida que já não tem esse benefício, mas você tem ali esse propósito que fala muito mais alto, né? E você acha que ter feito engenharia anteriormente influenciou em você ser um nutricionista diferente?
Com certeza. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E quando a gente pensa na engenharia, quando você te leva a criar um senso crítico, um raciocínio lógico, quando o paciente está na sua frente, você já começa, eu pelo menos faço isso, você já começa a montar uma estratégia e o que a gente chama do raciocínio clínico. Então você tem ali uma linha de tratamento. Então essa organização, esse planejamento, isso me ajudou muito. E questão de números também? Também, porque na nutrição a gente tem a parte, né? Não tem como fugir muito de calcular uma dieta. Então, às vezes eu via na faculdade de nutrição as pessoas assim, é claro, cada um com a sua história, mas penando muito para fazer contas que eram bem triviais. Não costuma ser o forte do profissional Exatamente, de saúde. então isso para números. mim me ajudou muito, sabe? Fazer conta com facilidade. Eu percebo muito na medicina, né? Colocou alguma conta, calcular qualquer coisa, já tem a calculadora médica, né? Porque o médico não faz conta. Esse é o meu caso. Esse é o meu caso. Aliás, eu sempre digo que se eu não fosse médico, eu não seria outra coisa. Porque eu não sei, eu não me vejo fazendo outra coisa. E quando entra a matemática, então, aí dificulta ainda mais. É interessante que é treino, né? Eu fiquei bastante tempo no cursinho, fiz 3 anos de cursinho. E no final eu entendia o que era matemática, o raciocínio lógico de verdade. E isso abriu muitas portas dentro da medicina também, né? Dentro das matérias, ter facilidade de fazer conta. Né? Você fica mais preparado. E você olha de outra forma, né? Então, quando vinha... Eu fui preceptor de bioquímica, né? Então, quando precisava fazer alguma conta relacionada a cálculo ácido base, para mim era tranquilo. O pessoal penava bastante. Mas para mim era bem tranquilo. Rafael, e por que a nutrição esportiva? Você já entrou na nutrição pensando em nutrição esportiva? Desde a minha história, né, como eu falei, sempre ligado ao esporte, sempre ligado à atividade física, então estava muito relacionado. Então, e como a gente sabe que hoje, quando a gente pega a nutrição, isso até pelo Conselho Federal de Nutrição, a gente, assim como na medicina, tem as especialidades. Então, a nutrição esportiva é uma especialidade dentro da nutrição. Então, você se especializa para fazer isso. Porque realmente é uma área bem diferente, né? Assim como na medicina. O dermatologista não vai fazer o trabalho do cardiologista e vice-versa. Tanto que às vezes eu recebo indicação de outros nutricionistas que falam, eu não sei tratar um corredor, eu não sei mexer com suplementação. Pode... Assim como se eu pego uma gestante, eu não atendo, né? Então eu vou passar para um profissional especializado em materno infantil. Não atendo criança, porque é uma especialidade diferente. Então, já tinha na minha cabeça, pelo fato de eu gostar de esporte, gostar de musculação, gostar de academia, tudo isso, estava muito mais relacionado a esse nicho, essa especialização dentro da nutrição. E hoje, por exemplo, não é exclusivo para atletas, né? Atleta também é para atletas, mas, por exemplo, desde a marina até um ultramaratonista você atende, né? Eu sempre falo, né? Na verdade, os atletas profissionais é muito pouco, até quando você pega a população. Então, a gente tem que pensar a gente chama de desportista ou aquele atleta recreativo. E tem também o atleta amador, que é aquele cara, aquele que ele até compete, mas ele tem outra profissão principal. Então tem várias nuances aí, né, na nutrição esportiva. Mas então, respondendo, né, desde da pessoa que está começando, nunca fui na academia, nunca corri, mas eu quero. Então, essa pessoa consegue ser ajudada com a nutrição esportiva, com certeza. Como o nosso exemplo também, né? A família Costa, que é corredora de rua. A família Costa é um exemplo. Exatamente. Tivemos o privilégio de correr na mesma corrida, encontramos você lá, prazer, a família toda correndo lá. Né? E no meu caso, é interessante, né? Porque normalmente a gente associa o nutricionista à questão de redução de peso. E no meu caso, como eu gosto de correr, eu emagreço facilmente se eu não tiver uma orientação nutricional para controlar o peso. Então, é interessante que dentro da mesma família a gente tem a Marina e o meu pai, que tem facilidade de perder peso e dificuldade de ganhar massa muscular. E tem o meu caso que é diferente, né? Eu tenho facilidade de ganhar massa muscular, mas facilidade também de ganhar peso, de ganhar gordura também, né? E como que o nutricionista acaba atuando dessa forma, né? Você tem que calcular provavelmente a dieta completamente diferente para cada tipo de biotipo, né? Explicando um pouco o que é a nutrição esportiva, né? Às vezes a pessoa pensa na nutrição esportiva lá no esporte, mas no momento de praticar o exercício físico. Mas a gente sempre tem que pensar nos pilares da nutrição esportiva. Claro, tem a questão de saúde, sim. Até, né, somos profissionais da saúde, então a saúde em primeiro lugar. Só que você tem que pensar
que aquela pessoa que está praticando exercício físico, além da performance que ela tem que ter no treino ou na prova, ela também tem que ter recuperação. Então esse é o segundo pilar, então performance, recuperação e adaptação. Então, quando você está treinando, você tem um objetivo. Até você chegar nesse seu objetivo, você tem uma adaptação ao treinamento. Porque lembra que sempre um treino, seja ele um treino de força, como uma musculação, um treino de corrida, né, capacidade cardiorrespiratória, você vai buscar uma adaptação a esse treinamento. Então a nutrição também tem que olhar isso. Então a gente olha saúde, óbvio, mas performance, recuperação e adaptação ao estímulo que foi dado. Então essa é a base da nutrição esportiva. E aí a gente calcula o quanto a pessoa está inserida nesses pilares e qual é a necessidade dela, porque cada indivíduo é único. E aí vai ter diferença, o número de treinos, o tipo de esporte, tudo isso vai influenciar em como você vai montar a dieta. Porque na minha consulta, eu foco muito nessas questões exatamente, Marina. Pergunto muito do treino. Então, que horas você treina? Isso vai influenciar. Qual a duração do seu treinamento? Isso vai influenciar. Qual tipo de modalidade? Porque eu não posso tratar um corredor, né, que faz aí uma meia maratona, ou até, sei lá, 10 quilômetros, de um cara que faz só jiu-jitsu. São esportes completamente diferentes, suplementação completamente diferentes, entendeu? Então, de repente, um corredor de longa distância não vai se beneficiar tanto de uma creatina quanto um atleta de jiu-jitsu, de crossfit, ou mesmo um praticante de musculação. Entendeu? Nos macros isso também acontece? Acontece. Quando a gente pega uma musculação, vocês lembram que a gente tem os 3 sistemas principais de geração de energia, né? Então a musculação ela vai usar o primeiro, que é o creatina fosfato. Então na musculação a gente gasta mais creatina e não gasta tanto glicogênio quanto o corredor gasta. Então às vezes uma musculação não precisa ter tanto carboidrato quanto um corredor ou um atleta de jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu você fica... Porque aí, Marina, a gente vai falar daquela duração. A musculação você vai lá, você vai fazer uma série de supinos, 10 repetições, você vai demorar menos do que um rola seu de jiu-jitsu, certo? Então você, além da creatina, você vai gastar mais carboidrato, com certeza. Entendeu? Interessante. Então tem todas essas coisas que não é um nutricionista, por exemplo, materno infantil, cada um, óbvio, na sua área. Não é todo mundo que sabe essas especialidades, essas especificações, digamos assim. E a importância, então, de procurar um nutricionista. E no meu caso, uma experiência que eu tive, numa meia maratona, Rafael, me faltou exatamente glicose no final da maratona. Porque não tive uma orientação adequada do que fazer, de como me alimentar antes e durante a corrida. E aí, foi a primeira meia. E foi uma lição para a vida. Mas interessante que provavelmente você já deve ter alguma facilidade de fazer essa hipoglicemia, porque também teve uma vez que você estava pedalando, quando eu era criança, né, em Campos do Jordão, e também sentiu a mesma coisa, né? Exatamente. Eu estava subindo a serra de Campos do Jordão, de bicicleta, e mesma coisa. Também saímos de manhã para pedalar, não comemos nada, e voltamos também sem se alimentar, e no final... uma hipoglicemia. É claro que muito, Dr. Carlos, tem que verificar a individualidade, porque às vezes tem claro, a falta do carboidrato, e tem pessoas que têm mesmo uma certa, né, vocês podem falar melhor do que eu, uma disposição a ter uma hipoglicemia, né? E aí eu lembro de uma live que você fez com o Henrique, que você deu uma dica sensacional. Um bom pré-treino é o suco de uva. Gostou? Eu adorei, né? Eu não saio sem o suco de uva para treinar. Às vezes eu corro logo cedinho, 5 da manhã, e aí o pré-treino é o suco de uva. Funciona com uma beleza. Muito bom, fico feliz. Que bom. Boa dica. Ótimo. Eu e a Marina já é o mesmo pré-treino, que é pão com mel. Pão com mel. É a individualidade, né? Engraçado. E o meu ainda pão sem glúten, né? Eu pão sem glúten. Então, a gente tem... Por isso que é nutrição esportiva, mas eu tenho que levar em consideração essas questões individuais. E aí eu deixo muito, né... eu respeito muito o gosto do meu paciente. Por exemplo, você. Não gosto de, né? Às vezes um pão com geleia, mas um pão com mel vai. Tá tudo bem. Agora, depois... A gente ajusta. Depois que a Marina passou com você, é impressionante a mudança dela e a aceitação de novas comidas mesmo, né? Então, nunca achei que ela fosse comer abobrinha na vida. Que orgulho, hein, Marina? Não, isso é verdade. Abobrinha, abóbora, pepino... Rúcula. A baby. Então, aí eu acho que vale a pena você comentar com a gente, né? Qual é esse segredo da mudança comportamental, né? Como você falou, individualizar. E uma pessoa como a Marina, né, que não comia essas coisas, né, e passou a comer. Então, é uma questão, acho que importante você
comentar com a gente, né? Vai além da prescrição. Vai. Qual é o segredo? Doutor Carlos, pelo menos a minha conduta, a questão, eu vou tentar resumir uma palavra, é empatia. Então, assim, respeitar a pessoa que está na sua frente, que ela tem uma história. Então, assim, você não vai poder impor nada para a pessoa, então vamos respeitar. E aí, a gente estava conversando um pouco da gente começar aqui o nosso podcast, de tentar tirar um pouco o peso das coisas. Então, deixar a pessoa ir no tempo dela, ajudar ela a construir um raciocínio e mostrar que tá tudo bem se ela não conseguir fazer 100% agora. Mas você não começou a comer tudo isso de uma vez. Não. Um dia você comeu a abobrinha. Aí um dia você comeu o brócolis, né? Foi uma coisa? O pepino. E tá tudo bem. E aí, eu acho que o fato de tirar esse peso, você respeitar, ouvir o paciente, ter empatia, as coisas tendem a funcionar melhor. Né? E se não deu certo nada, tudo bem. Uma hora a gente vai conseguir, no tempo da pessoa, mostrando que uma hora vai acontecer. Mas tem que ter isso, eu acho. Mas por isso é importante o acompanhamento também. Não é só uma consulta. Perfeito, porque aí eu podia sair de lá e não fazer mais nada. Exatamente. Né? Tá aberto a tirar as dúvidas, né? Então isso é muito importante. A seletividade de algum... Porque tem gente que tem um paladar bem infantil, né? Tem uma seletividade muito grande. Só come batata frita e bife batata frita. Você lida da mesma forma com essas pessoas? Você acha que a empatia resolve? Ou tem que dar um choque de realidade? Tem que ser um pouco mais duro com algumas pessoas? Como que você acha que tem a melhor adesão? Eu não sou tão a favor de dar um choque de realidade. Porque às vezes o que pode ser uma coisa factível para você, racional para você, para outra pessoa não é. Por isso que eu falo do racional. Porque às vezes a pessoa chega com exame, né, exames bioquímicos, laboratoriais, e a gente vê ali bastante coisas alteradas. Mas e o que aquilo representa para a pessoa? Às vezes é uma pessoa mais nova, sei lá, uns 25, 30 anos, tá com várias alterações, mas ela não tá preocupada. A gente pensa na pessoa com 60 anos, mas ela não tá. Então não adianta às vezes você querer falar para ela, olha, mas seu exame tá alterado. Tá, mas e o que isso representa para ela? Ou não adianta também o paciente chegar com essas características que você deu, mas quem me mandou aqui foi a minha mãe. Quem me mandou aqui foi meu médico. Cara, às vezes aí a Marina pode entrar na história mais do que eu. Não importa o que você vai falar, que a pessoa não vai ouvir. A motivação interna ela é muito Marina, mais isso forte que eu ia falar. que a motivação externa. Então, lógico, encontrei um bom profissional alinhado com a minha disposição para. Mas tem que ter essa motivação. O nosso papel, o meu papel, né, nosso, é tentar ajudar a pessoa a encontrar essa motivação interior, talvez. Mas é isso, Marina, se não tiver... Eu acho que é muito interessante. E aí, eu lembro do meu início de carreira, que era trabalhando em pronto-socorro, emergência cardiológica, e nesse sentido a gente é muito pragmático, e aquela cultura de eu mando e você obedece. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer, assim como o Henrique mencionou, o choque de realidade. Se você não fizer, você vai infartar, você vai ter problemas, e isso não funciona. Isso a gente percebe, eu percebo na minha experiência que não funciona. Essa abordagem empática que você falou, e esse, na verdade, é um compromisso de promover a saúde juntos, e como a Marina mencionou muito bem, a importância do acompanhamento, porque não é numa primeira consulta que você vai conseguir esse resultado. Então precisa dos ajustes, tanto do ponto de vista médico quanto nutricional também. Porque são hábitos de vida que, sei lá, estão há 20 anos. Não é em uma consulta que você vai resolver. Exatamente. A mesma coisa que a gente fala, né, um pouco de emagrecimento. Se a pessoa veio aumentando o peso, sei lá, em 10, 15 anos, não vai perder tudo numa semana, um mês. Ela vai também precisar de um tempo. Então, assim, é isso. Eu acho que é trabalhar esse lado mesmo. Mas aí entram duas coisas que eu acho que é um pouco do que a Marina falou, um pouco do que você falou. Quando a gente fala, por exemplo, de vícios, né? E principalmente o álcool, né? Às vezes a gente precisa ser um pouco mais incisivo no tratamento da pessoa com problema com álcool. Mas daí entra muito o que a Marina falou, que se ela não quiser mudar, se ela estiver na fase pré-contemplativa, ela não vai mudar, né? E o açúcar também é uma droga tão poderosa quanto o álcool, muitas vezes, né, para algumas pessoas. Então, não adianta você querer tirar todo o açúcar daquela pessoa se ela não quer tirar. Ela não vai ter adesão nenhuma. Eu vejo alguns casos assim no consultório, mais com relação à bebida alcoólica. Porque às vezes tem alguns pacientes que chegam bebendo muito. E aí a gente vai durante o acompanhamento, são meses de trabalho, e aí eu percebo que a pessoa, ela já reduziu para um determinado nível em que ela não está mais disposta a mexer. Fala, olha, sei lá, tomava 20 latinhas de cerveja por final de semana, hoje eu tomo 5. 5 ainda não é tão pouco, né? Às vezes até 10. Mas a pessoa fala assim, olha, eu
colocando na balança, o meu resultado com o que eu tenho de bebida, eu já tô no meu limite, eu não consigo beber menos. E aí você vai fazer o quê? A pessoa já teve uma evolução, ótimo, bebia 20, agora bebe 5, ótimo. Mas daquilo ali, ela já não... Então não tem muito... É até uma questão, a gente volta pro respeito, é um tema que provavelmente eu não vou mais abordar. Porque a pessoa já falou, olha, eu parei aqui. Ela colocou um limite pra você, né? Melhorei, mas eu só vou até aqui. Uhum. Por que eu vou ficar forçando a pessoa a parar de beber? Não tem... Eu tenho que respeitar. Uhum. E quais são os principais maus hábitos alimentares que você encontra assim, no consultório? O que é mais recorrente? O que é mais recorrente, com certeza, é o desequilíbrio entre consumo durante a semana e o final de semana. Uhum. Para mim aquele gráfico que você mostra... E é a maioria das pessoas. Então é pessoas que passam comendo até pouco durante a semana, mas chega no final de semana, porque a gente vai para um contexto que, assim, a gente vai sempre falar dos alimentos saudáveis, né? Mais naturais, mais integrais, menos processados, sim, mas eu não posso deixar de considerar as calorias. E aí, às vezes, os alimentos do final de semana, a gente tem muitas calorias em pequenas porções. Então, às vezes, o cara não come muito durante a semana, mas chega no final de semana, é um saco de amendoim japonês. Quantas calorias não tem naquelas, né? Tem todo ou outros alimentos também, né? É um queijinho aqui, um queijinho ali, um salame, não sei o quê. E aí vai o final de semana inteiro. E aí a conta não fecha. Então, acho que, respondendo bem objetivo, Henrique, eu acho que é essa questão do final de semana. A pessoa que faz tudo certinho durante a semana, mas o final de semana põe tudo a perder. Que no final das contas é 30% até 40%. Depender quando começa o final de semana da pessoa, né? Chega a ser 40% da semana. Vamos pegar uma média, né? Uma mulher, por exemplo, querendo emagrecer, que uma dieta vai ficar ali 1.300, 1.500, 1.600 calorias e tal. Você vai num rodízio japonês, que a pessoa vai querer fazer valer cada centavo que pagou. Se comer tudo mesmo, vai sair fácil, vai consumir 1.000 calorias. Então, você imagina você consumir em uma refeição, sei lá, no sábado à noite, quase que o total que você poderia comer em um dia inteiro. E assim, tem outro mito que eu já ouvi, que é você não absorve todas as calorias quando você vai no rodízio. Tem esse ponto. Por quê? Cada quilo de gordura, a gente precisa ali pelo menos de umas 7.700 calorias. Então, obviamente, no rodízio japonês você não vai comer tudo isso. Então, muito desse peso que você obteve num final de semana é água, né? A retenção hídrica. Só que é claro que ao longo do tempo, você fazendo isso todo final de semana, aí é por aí mesmo. Tá. E outra coisa que eu queria perguntar, é uma dúvida minha mesmo. Quanto que é o normal a restrição calórica te emagrecer, né? Qual o tempo de perda de peso? Imagino também depende do tamanho do trabalho, né? Depende do peso da pessoa. Mas o que você acha que é o normal e o que é o patológico? O que não é saudável? Imagino, por exemplo, perder 10 quilos em 3 semanas não seja saudável. Uhum. Né? Mas também é duro, às vezes a gente vê a realidade de algumas pessoas que imaginam que assim, se eu preciso perder 10 quilos. Se eu for perder 1 quilo por mês, vai demorar 10 meses para eu perder. Isso também desanima um pouco alguns pacientes. O que é saudável e o que é... Tem alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. Então, o primeiro deles é a individualidade, porque por mais que a gente tenha lá na nossa referência bibliográfica, né, a nossa base científica, de uma média de perda de peso, cada pessoa é de um jeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a perda de peso... E aí é importante também separar, desculpa, fazer um gancho importante. Perder peso é diferente de emagrecer, que aí eu vou responder um pouco da sua pergunta. Porque perder peso é balança. Só que o emagrecer é perder gordura corporal. Por quê? Respondendo a sua pergunta, se de repente a pessoa fala assim, eu perdi 10 quilos, sei lá, em 2 semanas. Tá bom, perdeu peso, mas quanto disso foi massa muscular e quanto disso foi perda de gordura? Porque a perda de gordura, que é o que a gente busca, é o emagrecimento, e não só perda de peso. Tá? Então, isso é um ponto importante. Então, no começo tem uma perda de peso maior, mais acentuada, e depois a gente precisa trabalhar, às vezes até fazer várias mudanças em dieta, às vezes até, dependendo do paciente, eu até aumento as calorias para ver se eu até estimulo um pouco mais ele a treinar mais para continuar perdendo peso. Esse é um ponto. E claro, e aí a terceira questão é que a gente tem ali uma noção de, vamos colocar aí, 0,5% a 1% de peso corporal por semana. Então aí pega uma pessoa, sei lá, 100 quilos, nós estamos falando aí de, vai ficar entre 500 gramas, 1 quilo por semana. 4 quilos em um mês. Então veja, 4 quilos em um mês para uma pessoa que pesa 100 quilos. Né? Então tem essas nuances que a gente precisa entender. Individualidade, o quanto que você está perdendo de massa muscular, porque então não pode ser tão rápido, porque pode ser que vá a massa muscular junto. E essa questão de a gente ter uma teoria,
Mas, obviamente, vai ter gente que não vai seguir essa regra, né? E é interessante perceber como as pessoas são imediatistas e querem uma fórmula mágica para um emagrecimento rápido. E isso não é saudável, com frequência não é saudável. Exato. Então, você deu um exemplo aí de 1 quilo por semana, 4 quilos por mês, uma pessoa de 100 quilos, é uma boa meta. Então, essa redução de peso ela é gradual. E eu costumo dizer para os meus pacientes que é muito mais importante focar na mudança comportamental do que propriamente no resultado da balança. Perfeito. Que vem gradativamente a partir da mudança, mas sem fórmulas mágicas. Perfeito, doutor Carlos. E só complementando, até uma coisa também a Marina acho que pode também falar um pouco sobre isso, o que as pessoas trocam do prazer momentâneo com o prazer, né? A pessoa ela busca muito mais aquele prazer do curtíssimo prazo. É igual, sei lá, vamos pegar um exemplo super corrido, sei lá, a pessoa às vezes quer, sei lá, tem um sonho de comprar uma casa. Só que se ela fica gastando dinheiro com os prazeres momentâneos, isso vai prejudicar lá na frente. Fica fazendo gastos desnecessários. E aí acho que na nutrição é um pouco assim também. A pessoa fica olhando muito agora o prazer momentâneo. Aí eu vou comer essa barra de chocolate inteira porque neste momento... Só que ela não tá pensando no prazer mais pra frente. Então é mais ou menos isso, né? É querer ser muito imediatista. Porque na verdade eu falo, a saúde como um todo ela é a longo prazo, Sim. né? A gente vai construindo ali tijolinho por tijolinho para usufruir de uma saúde a vida toda, né? Então, o que eu planto hoje, eu vou colher daqui 10, Perfeito. 20, se eu continuar esse plantio. E essa questão do prazer e a alimentação, acho que tem muito a ver também com o comer emocional, né? Desse imediatismo. Então, eu quero prazer hoje para aliviar a minha emoção. Então, eu quero comer a minha tristeza, eu quero comer, às vezes, minha felicidade, que eu tô comemorando alguma coisa, a minha raiva, a minha frustração. E eu não quero comer isso depois, eu quero comer agora, porque eu quero aliviar essa dor agora, né? E aí, só que tem suas porque até certo ponto isso tá tudo bem, né? Você comemorar alguma, sei lá, fui promovido. Tá tudo bem querer, vou fazer um jantar especial. Mas aí acho que você sabe, mas até um certo ponto que a gente começa a ver que aí, não sei, alguma coisa muito já... Começa a ser muito corriqueiro, muito né? Corriqueiro, Todas né? as emoções eu quero digerir dessa forma. É a única forma que eu sei de lidar não é com a tão emoção. pontual, né? Não é tão pontual. Tá, entendi. E esse é o problema, né? Porque aí eu não sei lidar com as minhas emoções e eu quero comer elas. Enfim, é isso. E aí muita gente confunde isso com compulsão alimentar, né? Isso não é compulsão alimentar. Compulsão é muito bem descrito, né? Então explica aí pra gente. Eu acho compulsão, muito importante explicar. Né? Então ela é episódica, né? Então a gente vê, ela tem um início, geralmente dura cerca de 2 horas no máximo. A pessoa come em grandes quantidades, geralmente ela passa mal de tanto que come. Geralmente alimentos complexos, doces, frituras, salgados. Dificilmente ela vai comer uma coisa muito simples, uma fruta, por exemplo. Não vai se entupir de melancia. Não é. São coisas que vão dar um prazer, vão dar uma explosão dopaminérgica muito maior, né? E nesse curto espaço de tempo. Pelo fato dela comer grande quantidade, geralmente ela se isola e tem vergonha de comer essa quantidade. E também, geralmente, logo após vem muita culpa ou durante. Ela já come com culpa, já se esconde com vergonha, né? E geralmente acaba depois de 2 horas. E aí a gravidade tá em quantos episódios ela tem durante a semana. Né? Então, pessoas que, poxa, tem um episódio de compulsão alimentar depois de uma dieta muito restritiva, tudo bem. Agora, pessoas que toda semana têm de 2 a 3 episódios já começam a indicar uma gravidade. E compulsão alimentar a gente trata com medicação. Sim. Né? Já o comer ansioso ou o comer emocional, com nutrição e terapia, né? Mas também tem uma questão de gravidade sobre o que a pessoa come? Ou não? Não necessariamente, né? Mas tem pessoas que fazem misturas diferentes. Tem. Mas também é comum aí, não só a compulsão, daí entre outras patologias, né? Por exemplo, o bariatrizado que derrete sorvete para consumir aquela caloria, né? Então, só para tranquilizar a mulherada, na TPM, comer uma barra de chocolate não é compulsão alimentar. Isso aí. Eu falo, TPM não tem muito o que fazer. Come, porque assim, você o quê? Uns 3 dias. De doce. Come seu doce. Porque eu sempre falo, o contexto, né? Nós vamos pegar um mês de 30 dias. Quantos dias vão durar essa TPM? Sei lá, uns 3? Então são 3 dias em 27. Né? Desculpa, 3 dias em 30, na verdade.
Então, assim, come. Eu coloquei uma regrinha pra mim que é um docinho da Suzana por TPM. Então. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não Mas vai engordar por diminuiu isso. muito, né? Já diminuiu muito, com certeza. Porque tá antes não tudo tinha regra, era quando Mas queria. veja, você já encontrou o seu caminho. Uhum. Um doce da Suzana Bolos tá tudo bem. Eu tenho uma paciente que ela tá indo super bem no emagrecimento, já era acima, né, 3 dígitos, e eu combinei com ela. A gente chegou junto nessa solução pra ela. Ela gosta muito de pizza de palmito. E eu não abro mão disso. Com a minha família toda sexta-feira. Só que ela faz todo o resto da dieta certinho. E tá tudo bem. Toda sexta-feira ela come a pizza de palmito com a família dela. E tá emagrecendo. Porque o contexto é uma refeição só que ela falou, pelo amor de Deus, não me tire isso. E todo o resto eu prometo pra você que eu vou fazer 100%. E também tem a questão da dieta e dos ambientes sociais. Exato. Né? Sim. E uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito legal, foi que eu não precisei abrir mão de estar com pessoas para manter a minha dieta e ter os resultados, né? Então, eu aprendi muito sobre redução de danos. Bom, no final de semana, eu já comi um lanche ontem, mas hoje eu vou sair de novo com os meus amigos. Mas se tem um prato de bife com purê, melhor do que um lanche de novo. E eu estive com eles e aproveitei da mesma forma. É isso aí. Interessante perceber a importância, de novo, da individualização. E não cabe, então, aquela dieta de gaveta que é prescrita para todo mundo e em qualquer situação. Então, importante esse comentário para a gente perceber a individualização. Mas eu queria voltar um pouquinho, você falou da questão da compulsão, da culpa, e também muitas pessoas acabam praticando a bulimia nessas situações, né? Então, queria que você comentasse também como lidar com isso e também, Rafael, nessas situações de compulsão, inclusive com a bulimia. A bulimia já é outro transtorno alimentar, né? Pode acompanhar ou não a compulsão. Pode, por exemplo, geralmente a bulimia são atitudes de purgo após a alimentação. Então, atitudes de autoflagelar, de se culpar de alguma forma depois de uma alimentação. O mais comum é o vômito, né? Mas pode ser usar métodos laxativos, pode ser provocar, daí provocando uma diarreia, né? Com os métodos laxativos. Pode ser... Tem pacientes que calculam, nossa, então eu comi 100 calorias de chocolate. Então eu vou na esteira, vou gastar 100 calorias na esteira, né? E também está sempre relacionado à culpa, sofrimento, né? Todos os transtornos psiquiátricos estão relacionados a sofrimento, então não é frescura, né? Essa pessoa sofre, né? E precisa de ajuda. Então, a bulimia, anorexia, né? E ajuda multiprofissional, porque assim, eu ia falar isso, por mais que eu tenha a questão da empatia, o respeito, tentar ajudar, vai chegar um momento que eu vou precisar da ajuda da psicóloga e vou precisar da ajuda do médico. Perfeito. Não tem como. Porque a gente é impossível, né, começar a passar por cada um no seu quadrado, mas no sentido, não tem capacidade técnica para cuidar disso. Então é um trabalho com certeza multidisciplinar. E a gente começou a falar das dietas, né? Vamos falar das dietas malucas por aí? Vamos lá. Primeiro, Rafael, acho que hoje a dieta mais corriqueira que a gente tem ouvido é a low carb, né? O que é uma dieta low carb? E ela é a dieta certa ou não? Acho que a gente já chegou no consenso que não tem dieta certa, né? Mas só a low carb que dá certo? Ou não? Ela é uma abordagem interessante quando a gente pensa no emagrecimento. E qual que é o conceito da dieta low carb? A gente vai pegar a quantidade calórica que você está ingerindo e no máximo 45% desse total calórico é de carboidratos. Então, pensando na distribuição dos macronutrientes, né? Para quem, né, só para explicar para as pessoas. Macronutriente, proteína, né? Então, carne, ovos, peixe, whey protein, etc. O carboidrato, né? O arroz, a batata, o macarrão, aveia, enfim, frutas. E as gorduras também, que a gente tem as gorduras saturadas, né, de origem animal, etc., e as gorduras de origem vegetal e tal. Então, quando a gente pega um total calórico de uma dieta, vamos supor, 1.500 calorias. Desses 1.500 calorias, qual o percentual disso é em carboidratos? Não sei se eu estou sendo claro. Então, até 45% é considerado low carb. É que a gente vai ter low carb, uma meio low carb e uma que a gente chama de very low carb, que aí ela vai lá para os seus 25%.
Tá? Ou uma outra definição de low carb é uma dieta que tem 150 gramas de carboidrato ou menos. E aí sempre explicando, não é do alimento, é do nutriente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, uma banana média, né, de uns 70 gramas, vai ter 20 gramas de carboidratos. Então, por que é importante falar, né, da importância da low carb, que ela pode ser utilizada, né, principalmente no emagrecimento, mas não confundam low carb com zero carb. Então, numa dieta low carb, que você pensa aí entre 25% e 45% do total calórico, cabe uma fruta, cabe arroz, cabe uma fatia de pão, então não é para zerar, tem que ser muito bem calculado, tá? Agora, é claro, quanto maior o seu esforço físico, né, aí pensando agora na nutrição esportiva, não é uma dieta para todo mundo. Então, uma pessoa que corre já há um certo tempo, tem um bom treino de corrida, por exemplo, não é o caminho correto, bem. Tá? Agora, uma pessoa que chegou no consultório, tá começando a treinar, quer emagrecer, uma dieta low carb pode ser interessante. Mas veja, low carb e não zero carb. Aplico muito, né, a dieta low carb no consultório, mas pensando em emagrecimento com pouca atividade física. E qual a diferença da low carb para a cetogênica? Perfeito. É a distribuição dos macronutrientes. Então, enquanto na dieta low carb eu tenho até 150 gramas de carboidrato, na cetogênica eu tenho só no máximo 5, 10, 20 gramas, olha lá ainda. Então, uma banana. Entendeu? E uma coisa importante também, que muita gente confunde, dieta cetogênica saudável, correta, é aquela dieta cetogênica com 70% do total calórico em gorduras, mas gorduras boas. Então aí o Dr. Carlos, cardiologista, tá aqui para falar melhor do que eu. Não é para ficar se entupindo de bacon, de gordura de picanha, de linguiça. Ah, mas é cetogênica. Não, você vai comer abacate, nozes oleaginosas, azeite. E isso é uma dieta cetogênica certa, saudável. Perfeito. É importante você lembrar essas coisas. Dr. Carlos, me corrijam. Nossa, olha, adorei essa. Esse negócio de ficar comendo só bacon no café da manhã? Exatamente. Não, Dr. Carlos, pelo amor de Deus. Eu já testemunhei isso e já vi pacientes que chegam fazendo cetogênica. E aí o colesterol aumentando muito. Então a gente tem que ter esse olhar, né, integral e não podemos deixar passar. Que ótima observação. Da alimentação saudável, né? Alimentação saudável. Exato, bom senso. Exato. Agora, o que é interessante é que tem muitos alimentos que também são traiçoeiros, né? Então, por exemplo, essa semana a gente estava fazendo um queijo, uma tapioca na frigideira. Eu coloquei ali o queijo mussarela de búfala, uma fatia. Só que não era light. E eu percebi o quanto de gordura ela solta ali, só dela. É um queijo que aparentemente é um queijo branco. É fit. Eu vou te falar que o mussarela de búfala ela é mais calórica do que a mussarela normal. Então, às vezes é isso. E eu até dou outros exemplos. O azeite talvez seja uma das melhores gorduras que existem, mas ainda assim é calórico. Então, até às vezes eu posto no meu Instagram, cuidado para ver se às vezes não são essas coisas que estão atrapalhando o seu emagrecimento. Excesso de azeite, excesso de pasta de amendoim, excesso de oleaginosas. Aí são esses ajustes que são feitos ao longo do acompanhamento nutricional. Até porque, Dr. Carlos, como eu falei um pouco antes também, é tudo na teoria. Então, né, o paciente chega, a gente constrói um raciocínio clínico, temos os cálculos que a gente faz, só que na prática, eu peço para a pessoa me dar um feedback daqui 1 semana, 2, porque às vezes, daquilo que eu pensei para você, seu corpo reagiu de uma forma diferente. Eu vou precisar fazer um ajuste, seja para mais, para menos, trocar alguma coisa. Já emendando uma pergunta aí, com relação ao jejum intermitente, qual que é a sua opinião? Eu pessoalmente, como eu tenho essa questão da hipoglicemia, eu não me dou bem com jejum prolongado. E aí queria saber a sua opinião. Tem muita gente falando aí do jejum intermitente. Que faz até atividade física em jejum, né? Como que é isso? De novo, nós vamos voltar para a individualidade. Então, assim, uma pessoa que gosta de fazer jejum, uma pessoa que está acostumada a fazer jejum, desde que seja bem feito, porque também aquela pessoa que faz o jejum em que não ingere a quantidade correta de nutrientes, ela pode ter um problema de alguma carência nutricional, né? Ou o que eu já peguei também em paciente é que ele até já estava fazendo terapia no caso. Ele começou a fazer muito jejum, que hoje ele desenvolveu uma anorexia nervosa. Então, assim, e aí o que a ciência diz? Que quando a gente pensa em emagrecimento, o jejum não é superior a uma dieta com restrição calórica com as refeições bem distribuídas, tá? E aí, respondendo também a pergunta da Marina, e com relação ao exercício físico? Depende. Você vai fazer uma musculação moderada em jejum? Ok, tudo bem. Mas você não vai correr uma meia maratona em jejum. Então tem que ter esse olhar. Que tipo de exercício físico você vai fazer? Mas tem ganhos?
Não. A não ser que a pessoa... Tem gente que não consegue comer, não consegue tomar nem o suco de uva. Tem enjoo, assim, de Isso manhã. aí a gente respeita. Então vamos treinar em jejum. Você fica bem? Fico, pode ficar tranquilo. Aí sempre é importante falar, todo mundo que treina em jejum logo cedo pela manhã, então a refeição mais importante sempre vai... Tendo ou não o pré-treino de manhã, a refeição na noite anterior vai ser mais importante. Porque vocês sabem também, né, o glicogênio, que é o nosso estoque de energia muscular, ele demora pelo menos 5 horas para ser sintetizado. Então, para quem treina 5, 6, 7 horas da manhã em jejum, o seu jantar tem que ter uma quantidade adequada de carboidratos para dar tempo dele parar com energia no seu músculo. Mas dá. Mas assim, de novo, eu não vou obrigar, porque tem profissionais, né, de todas as áreas que obrigam o paciente a fazer jejum. O meu protocolo é jejum. Não, isso jamais. Entendeu? Já peguei paciente que veio com receita médica, que é jejum, mas eu não via nada assim que levasse a precisar. Não, é porque era o protocolo de jejum. Mas o jejum ele não é usado para diminuir caloria também, né? Então, a caloria você vai usar a mesma. Sim, é que o que dá a impressão, Henrique, que às vezes o em jejum pode emagrecer, que eventualmente, lógico, como você tem uma janela de alimentação menor, você vai acabar comendo menos. Vamos supor, uma pessoa que está acostumada a comer 2.000 calorias num dia. Você acha que ela vai conseguir comer 2.000 calorias, dependendo de quem for, em 8 horas? Às vezes não dá, não tem capacidade gástrica para isso. Então, às vezes dá a impressão de que o jejum emagrece mais, porque você fica com uma janela de alimentação menor. E mais um outro ponto só, que isso a ciência já bem estabeleceu também. Se alguém quer fazer jejum, eu não vou também, né, ser contra, a gente vai adaptar. Mas eu sou muito mais a favor do jejum noturno e trazer as calorias mais pro dia. Então esse negócio de comer muito tarde e pula o café da manhã e depois só vai almoçar, a ciência já mostrou que então, quer fazer jejum? A gente começa a comer de manhã cedo, só que vamos parar de comer, então sei lá, seu jantar vai ser 6 horas da tarde. Perfeito. 7 no máximo, certo? Isso aí acho que já tá bem, a literatura no já... No dia seguinte, café da manhã, umas 6, 7 horas. Exato. Pra dar aí também tempo, né? umas 14 horas de jejum. Se quiser fazer um jejum bem feito, 14, 16 horas e puxando as calorias mais pro dia. Mas se você para pra pensar numa rotina normal, comum, uma pessoa jantar às 1 hora mais cedo, jantar às 19 e tomar um café da manhã às 8 da manhã, é ok, né? Não é nada radical. Então, no final, a gente volta pro sem radicalismo. Desde que tenha ali no dia inteiro você consumiu o que você precisaria de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais, tudo bem. Se a pessoa tá afim de fazer. Não sei será que é fácil ficar a noite inteira sem comer nada? Não sei. Agora, é interessante isso, e na minha opinião, na minha visão, e para mim, funciona muito essa história de um jantar um pouco mais cedo, ficar em jejum e um bom café da manhã. Então, o jejum intermitente ele é extremamente fisiológico, o jejum noturno. Dá para fazer, se tiver bem calculado, dá para fazer. Perfeito. É só não achar que é milagre. Isso. Entendeu? E, pô, também não adianta, né? A gente vai fazer o jejum intermitente, só vai comer tranqueiro. Exatamente. Né? Eu tenho um conhecido que, assim, ele faz jejum, é ciclista, só que ele não abre mão. É Coca-Cola até não poder mais, é carne vermelha cheia de gordura. Mas assim, não tem muito o que falar. A pessoa pôs aquilo na cabeça, faz jejum, mas assim, só com alimentos. Mas não vai Coca-Cola resultado, normal. Né? Não, entendeu? Mas... Agora... Porque ele pedala, ele até emagrece, mas e a saúde? A saúde. Eu queria perguntar 2 coisas, inclusive você já falou da Coca-Cola, né? Recentemente saiu um vídeo de um corredor, né, um maratonista, que ele chega ali no quilômetro, acho que 21 de uma maratona, e eles estão oferecendo Coca-Cola para os corredores, né? E ele critica. E eu vi um vídeo de um nutricionista rebatendo, falando que aquela... não é latinha, é uma garrafinha bem pequenininha de Coca-Cola, teria mais ou menos a mesma quantidade de carboidratos do gel, que eles distribuem também. Qual que é a verdade? Vamos lá. É possível isso acontecer desde a época quando eu fiz minha especialização em nutrição esportiva, os professores já falavam isso, que tem atleta, tá? Que gosta de tomar Coca-Cola no meio de uma prova. Por quê? A Coca-Cola vai ter o açúcar, que tem no gel de carboidrato, e a Coca-Cola vai ter a cafeína. Não sei nem se a gente podia falar marca aqui, mas o refrigerante, né, de cola tem a cafeína. Tanto que vocês podem ver que hoje tem muito gel de carboidrato contendo cafeína. Então, é uma possibilidade. É claro que não é um alimento saudável, né? Só que até uma professora minha da faculdade, eu nunca vou esquecer isso, a professora de bioquímica, ela falava que a nutrição esportiva às vezes acendia uma vela pro diabinho e a nutrição clínica pro anjo. Porque às vezes na nutrição esportiva, você usa esses artifícios. Mas, poxa, o cara tá correndo quanto?
Sim, são 42 uma Coca-Cola para ele. E o gel é saudável? É açúcar. Ele é necessário. É necessário. Não é saudável. Então, o gel e água com açúcar. A Coca-Cola, só ficar atento com o gás. Eu acho que isso é uma coisa que pode atrapalhar essa eructação, o corredor. Mas, assim, teoricamente, açúcar, cafeína. Tem o corante caramelo, que não é interessante. Então, é isso que eu falei, não é um alimento saudável. Será que precisa da Coca-Cola? Não sei. Já que estamos nesse assunto... Às vezes tem efeito placebo também, Henrique. Né? Já que estamos nesse assunto, né, do que ingerir na corrida, o que você recomenda, principalmente nas longas distâncias, para a gente usar? Não vai começar a consulta já começou. Prazer, imagina, é prazer falar disso. Então, assim, pode. Às vezes até quando eu tô em casamento, churrasco, as pessoas. Ai, desculpa, não, pode perguntar. Imagina, fica tranquilo. O que a gente. Uma coisa que eu falo sempre no consultório: na nutrição esportiva, a gente não pode deixar nunca a digestão de um alimento ou de uma refeição atrapalhar o desempenho no esporte, tá? Então, ou seja, no meio de uma corrida, você tá lá no meio da corrida. Você não vai poder comer alguma coisa que vai te, trazer uma digestão lenta, que vai te causar um desconforto gastrointestinal. Então, quando a gente pensa qual é a principal fonte de energia, de uma pessoa que está correndo, é o carboidrato, é a glicose, né? Então, não é hora de comer coisa com gordura, não é hora de comer coisa com proteína. Eu já vi gente, às vezes, no meio da corrida tomando, não vou falar o nome também, mas aquelas bebidas proteicas. Eu falei, cara, no meio da corrida você vai tomar proteína? Não, né? Ou querer comer paçoca. Tem o açúcar na paçoca? Tem, mas tem a gordura também. Então, eu não acho. Então, Dr. Carlos, respondendo, todas as fontes de carboidrato de fácil digestão e rápida absorção. E aí entra a individualidade e o gosto da pessoa em podemos colocar, então, vamos dar uma lista aqui, algumas coisas que eu acho interessante. O suco de uva integral, o pão com mel, o pão com geleia. É claro que numa corrida, em qualquer outro esporte, seja ciclismo, natação, precisa ver o que o atleta ele vai conseguir comer, ao que ele vai ter acesso, né? Mas podemos colocar aí uma rapadura, tâmara, damasco, tem várias. E, claro, a gente já tem os suplementos prontos, que são o gel de carboidrato. Tem gente que prefere a própria bebida esportiva, porque como ela já tem os eletrólitos, isso é super importante. Aliás, só para fazer um adendo aqui, sempre, nunca façam a reposição de hidratação só com água, porque a gente tem sempre o risco da hiponatremia. Perfeito. Então isso é uma coisa muito importante. Então, tome água pura, mas não tome só a água pura. Ou junto com gel... vamos explicar o que é. Sódio. Exato, que pode ter... O Dr. Carlos sabe, o que pode ter isso de até pode levar a óbito também, né? Dependendo de como for, se for a gravidade, né? Sim, é verdade. Importante esse comentário seu, e é um alerta, que principalmente longas distâncias, dependendo da temperatura, do grau de transpiração, a reposição do sódio. Não beber só água, né? Exato. O que é a hiponatremia? Baixa do sódio, e pode dar cãibra, fraqueza muscular, convulsão e até a morte. É isso aí. Tá. Então, procurar... E aí, eu faço também essa observação, vamos supor, eu resolvi que eu vou... meu intratreino, durante a corrida eu vou tomar suco de uva integral. Tudo bem, só que lembre-se que não tem eletrólitos aí. Então, você vai precisar de uma cápsula de sal, vai precisar de alguma outra coisa ali que tenha. Então, pensando, carboidratos de rápida digestão e fácil absorção, mas também sem esquecer dos eletrólitos. Perfeito. E é interessante, aqueles soros de hidratação oral, que a gente dá muito para criança, principalmente quando tem quadro de diarreia, adulto também pode tomar, né? Aquilo é salgado, né? É um líquido salgado, porque ele é rico em eletrólitos. Né? Exatamente. Então, a maioria hoje do gel de carboidrato, eu acho que o gel de carboidrato, assim, pela praticidade, ele já é bem completinho. Porque também a gente tem uma questão dos tipos de carboidrato, porque o nosso intestino, imagina que a gente tem lá caminhos, para glicose e para frutose. Só que se eu tenho muita glicose, vai chegar uma hora que eu vou saturar e não vou conseguir mais absorver. Aí eu preciso um pouquinho de glicose. Então, às vezes também, quando a gente pega só uma maltodextrina, é fonte de um tipo de carboidrato. Por isso que o gel de carboidrato, quando você olha as boas marcas, vai ter glicose junto com frutose, para eu ter mais uma absorção melhor e mais os eletrólitos. Rafael, é mito ou é verdade que esses gels podem dar uma dor de barriga, uma diarreia no meio do treino? Perfeito, Henrique. Possível, tá? E aí a gente vai entrar numa questão que, assim, vocês já ouviram falar do training the gut? É o atleta que vai treinando o intestino dele para aumentar a quantidade de carboidratos. Então, pensa, uma pessoa que, vamos supor, ela nunca consumiu nada de carboidrato. E ali você tá a corrida, você tá drenando, como que eu posso explicar? Seu sangue está indo para os músculos, e menos ali para o seu sistema gastrointestinal. E o carboidrato em excesso pode dar, sim, distúrbios gastrointestinais, desde cólica,
gases e diarreia também. Então, por que eu falo do training the gut? Porque você, ao longo do tempo, você vai treinando a pessoa a aumentar o carboidrato. Por quê? Na literatura, na nutrição esportiva, a gente tem uma recomendação durante o exercício físico de 30 a 120 gramas de carboidrato por hora. Então, o que eu quero dizer com isso? Respondendo a sua pergunta, você não vai passar para a pessoa já comer 120 gramas por hora. Você vai começar com 30, se adaptou? Vamos para 50, vamos para 60, e aí você vai aumentando. Eu acho praticamente 120 muita coisa. No máximo que eu já vi, 90. Mas é isso, você vai treinando a pessoa. A recomendação é nunca testar algum alimento no dia da prova, né? Perfeito, Eu Marina. lembro a primeira vez que eu fui correr, aí fui participar da corrida, eu perguntei, como é que faz, né? O que eu como? Conversamos bastante, né? Aí ele falou, a janta é o mais importante, porque a corrida é cedinho, mas não coma algo pela primeira vez na janta. Eu já tive paciente que ele estava acostumado a tomar uma determinada marca de bebida hidroeletrolítica, uma bebida esportiva, e ele sempre tomou durante os treinos o laranja, né? Laranja. No dia da competição, não tinha, ele pegou o azul. Mudou o corante. É mesmo. Perdeu. Interessante. Mas ele teve diarreia? Teve desconforto. Provavelmente deve ter sido alguma reação ao corante, eu acho. E é muito o que você falou, né? Principalmente provas muito Marina intensas. fez certinho na corrida. Provas muito intensas, né? Pô, o sangue, onde ele menos tá é no estômago, né? No estômago e intestino. Né? Mas acho que essa informação mostra a importância da consulta com o nutricionista, com o próprio médico, com a questão do próprio treinador, o educador físico, porque existe uma dose, como você mencionou, existe uma dose. Então não vai ser qualquer coisa em qualquer dose, né? É específico, individual, e tem um modo de tomar, uma frequência, então é como medicação. E um caminho, né? Até com a medicação, o médico não ajusta a medicação, a gente também ajusta a dieta, a gente ajusta a suplementação, não é de uma hora para outra. Eu tenho visto muito nos conteúdos de influenciador fitness, pessoal do bodybuilder, né? Eles vêm muito com dietas prontas, né? Inclusive com os pesos já padronizados, né? Então, é 150 de arroz, 150 de frango. Então, isso não é para todo mundo, né? Exatamente. E se você não tiver o intestino preparado, isso não vai ser legal para você. Perfeito. É muito nessa linha que você está falando, eu sempre falo para meus pacientes, a primeira dieta que a gente vai montar juntos, eu sempre monto junto, porque ela tem que funcionar. Então, não dá para ser de gaveta, porque dieta boa é dieta que o paciente consegue seguir. E aí, nesse sentido, eu sempre falo, então essa primeira dieta que a gente vai montar não é uma dieta perfeita, mas é a dieta possível no momento. Por quê? Também um pouco respondendo. A pessoa, teoricamente, teria que comer 150 gramas de frango no almoço? Teoricamente, sim. Mas será que ela consegue? Ela não tá comendo nada. Cara, 150 gramas de frango, vocês já pesaram? Eu acho bastante frango. Ainda mais se for frango desfiado, é um volume gigante. Será que a pessoa... Então vamos comer primeiro 50, 70, a gente vai subindo até a gente chegar a 150. Isso é assim, clássico. Não dá. É muita comida. Né? Porque as pessoas, às vezes, não estão acostumadas a comer o tanto de proteína que deveria. Mas eu não posso já colocar o que precisaria. E aí entra o whey, por exemplo. Ótima pergunta. Os pacientes sempre perguntam isso. Whey protein não é bomba. É simplesmente um substituto de uma outra proteína de alta qualidade. Então, para quem não sabe como é feito, né, a proteína do soro do leite, essa é a tradução. Então, é aquela aguinha do queijo que a indústria vai lá, processa, né, faz todo o processamento e você concentra aquela proteína, que é altamente nutritiva. Né? Então, ele funciona como um substituto. Então, às vezes a pessoa não conseguiu, ou não tá afim, não tô afim de comer comida no jantar, arroz, feijão, carne. Tá bom, bate uma vitamina, porque aí o whey protein vai fazer a função da carne, do ovo, do peixe, do frango. Mas ela é necessária sempre? Excelente pergunta. Não. Dá pra gente construir... Eu, pelo menos, eu faço... Se você me pedir, eu faço dieta sem whey protein. O ponto é a praticidade. Porque às vezes, se você quiser, se você conseguir, você pode comer um sanduíche de frango ou de atum no meio da tarde. Mas será que a sua rotina te permite isso? De repente você está numa reunião com um cliente, está indo visitar alguém e tal, um whey protein ali com água na coqueteleira é muito mais prático. Eu, pessoalmente, prefiro pãozinho com atum. Então, lógico. Não consegui ainda encontrar um que eu gosto. Dá para ficar com a dieta sem o whey protein. Legal. E aí o parceiro comum aí do whey é a creatina. Né? E a creatina parece que é a queridinha do momento. É a queridinha do momento. E é para todo mundo. É para todo mundo. Aí queria saber a sua opinião sobre a creatina. Excelente, Dr. Carlos. É um dos suplementos realmente mais estudados atualmente, assim, com maior comprovação científica, tanto de segurança
quanto de eficácia, né? E na verdade tem se estudado tanto que aí já é uma outra área que tem estudado até para questões cognitivas, funções neurológicas, doenças neurodegenerativas, né, que é um papo para uma outra, mas pra você ver como ela atua em diversas frentes. Então é um suplemento interessante, mas numa primeira consulta, dificilmente eu vou passar a creatina, por melhor que ela seja, porque às vezes a pessoa está levando uma vida tão estressante, uma rotina tão corrida, está começando a treinar agora, por que ela já vai tomar creatina? Eu até às vezes gosto de ver a pessoa reagindo apenas à dieta, para ver como que ela se sai, e depois a gente pode colocar. Então, pode ser utilizada? Pode. Nem para todos os esportes, como eu falei, talvez um corredor de longa distância, a não ser que a gente pense no treinamento ali que ele faz, na planilha de treino, você vai ter, o Dr. Carlos que sabe bem, você vai ter o seu treino de tiro, não vai? Sim. É um esporte, uma força, potência, explosão. Aí a creatina pode entrar. Ou, se o treinador, por isso do trabalho multidisciplinar, o treinador fala, olha, esse aluno aqui tá numa fase que eu preciso que ele ganhe mais massa muscular. E aí a gente pode entrar com a creatina. Mas só pensando na corrida em si, como é um esporte mais de longa duração, não vejo tanta utilidade. Mas ela tem comprovação científica para crossfit, musculação, lutas, o futebol, né? Quando você pensa o vôlei, né? Que são os esportes de força, potência, explosão, né? Você tem os movimentos rápidos. E essas outras frentes que estão sendo estudadas muito na terceira idade, por conta de sarcopenia. Então os idosos estão sendo, né? Claro, de acordo com o profissional que está acompanhando para utilizar a creatina. Um erro, né? Um mito que eu recebo muito no consultório é os pacientes confundindo creatina e creatinina. É verdade. Né? E eles acharem que creatina faz mal pro rim. E aí, Rafael, faz? Para uma pessoa saudável, não faz mal pro rim. É que, na verdade, a creatinina é um substrato, né? Então, a partir do momento que... E, na verdade, não é só a creatina, mas o fato de você estar treinando mais, você está tendo mais... O metabolismo do seu músculo está mais, né, ativo. Você vai ter, obviamente, né? Vão ter outras alterações em exames de sangue, né? O Dr. Carlos, cardiologista, pode explicar melhor pra gente. Quando, às vezes, aparece o CPK alto, né? Tem gente, uma pessoa leiga vai ficar... Mas não é bem por aí, né, Dr. Carlos? Vamos olhar ali o contexto. Né? Às vezes, a pessoa treinou perna no dia anterior, fez aquele treino pesado e fez o exame de sangue no dia seguinte. Pode dar várias alterações, certo? Perfeito. Então, é isso. E né? o que é a creatinina? Creatinina é um metabólito que tem no corpo, em vários tecidos, né? Inclusive no músculo. Onde a gente estoca mais creatina é o músculo, né? E aí a creatinina ela vai sair do corpo e quase na sua totalidade vai ser reabsorvida. Então a gente sabe certinho o quanto é o normal de ser excretada pela urina. Então se ela está aumentada, significa que o rim não está reabsorvendo direito. Isso é exame de urina. Sangue. Não, exame de sangue. Eu tenho um livro de um professor meu da especialização, chama Exames Laboratoriais, do Dr. Lázaro Ramos, farmacêutico. E aí, exames laboratoriais para o esporte. Por quê? Porque a gente tem que ter, né? Por isso o nutricionista esportivo, o médico e tal, a gente tem que ter essa visão do esporte. Vocês sabiam que eles fizeram um estudo, depois eu até posso comentar mais, das modalidades esportivas, o futebol é onde os atletas apresentaram o maior nível de creatinina, chegando até 1,30. Quando na média vai 0,99. Só que um atleta de futebol chega até 1,30. Então, às vezes, a pessoa não sabe ali o contexto e vai ver aquele exame e vai achar que é alterado. E aí tem lá uma tabela que eles fizeram dos esportes que mais tem essa alteração. E eu lembrei disso, que o futebol é o que mais tem alteração de creatinina. E eu vi um post de um nefrologista, achei muito interessante, né? Tem outra questão que a ciência está sempre mudando, né? Ele mesmo postou. Olha essa receita aqui. Então tinha prescrito uma restrição proteica bem restrito para um paciente renal crônico. Aí ele mesmo falou, né? Só que ele revelou só no final que a prescrição era dele no passado. Mas isso aqui eu nunca faria para o paciente. Aí falou, não, mas essa prescrição é minha mesmo de tantos anos atrás. Né? Então a ciência mesmo vai mudando, igual a história do ovo, né? Dr. Carlos fala aí, e aí? O ovo para quem tem colesterol alterado. Exatamente. Esse foi um caso clássico da ciência que evoluiu. Né? 35 anos de formado, quando... Conta pra gente, Dr. Carlos. O ovo era vilão. Não podia, né? Não podia. A história era que elevava o colesterol, né? Então hoje a gente come ovo diariamente. Né? Aí eu devolvo para você, né? Como é o papel do ovo hoje para a nossa saúde. E quando eu era criança, eu lembro que eu queria comer ovo no café da manhã. Não podia. E meu pai falou assim, viu?
Olha lá seu tio avô. Comia ovo todo dia no café da manhã e infartou. Mas aí, ele não falou da salame, hipertensão, diabetes, etc. As gorduras saturadas, né? Que hoje a gente sabe que prejudica muito mais, né? Sim. Então agora o ovo é o queridinho, né? Porque pela praticidade, né? Não é todo mundo que gosta, às vezes, de... Porque, né, voltando àquele assunto de trazer as calorias mais pro dia, né? Começar o dia com uma proteína no seu café da manhã é importante para já te dar ali uma saciedade, né? Então a gente trabalha muito isso no emagrecimento. A falta da saciedade, como ela prejudica esse processo. Né? Eu falo que o café da manhã e o lanche da tarde, que são justamente as refeições que, para mim, é o que mais é importante para o emagrecimento. É a pessoa que só almoça, se ela não fizer um lanche da tarde adequado, ela vai chegar em casa no jantar, vai comer tudo que tiver pela frente. E tem estudos mostrando, inclusive, que o café da manhã protege o coração, reduz Olha que legal. o risco de infarto. E aí, por que o ovo, né? Não precisa ser necessariamente o ovo, poderia ser... Teve uma paciente hoje minha que ela falou, chegou no consultório e falou, eu não vou comer ovo no café da manhã. O que eu fiz? Respeitei. Aí ela conversou e falou, mas Nutri, frango desfiado no café da manhã eu comeria. Então, em vez do pão com ovo, ela vai comer pão com frango. E a gente acertou. Então não precisa ser o ovo, tá? Mas acho que é porque é mais prático, tem hotel, ovo mexido. Mas poderia ser frango desfiado, atum, pode bater uma vitamina de whey protein. E é uma das proteínas mais baratas também. Se também tem isso, pensar, né? Que é exatamente isso. Acho que é isso. É bem acessível também. Se você colocar frango no café da manhã também vai encarecer. Também, né? E, Rafael, pensando na lactose, tem alguns mitos também. Tá sendo muita coisa, tá saindo ainda na literatura científica, né? Mas existem algumas correntes que, por exemplo, ninguém deveria tomar leite depois de certa idade. Existem outras correntes que dizem o contrário, né? Varia de pessoa para pessoa. Olha, o posicionamento recente até da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Metabologia, Nutrologia e a própria Conselho de Nutrição fala que para uma pessoa que não tem intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, não é para tirar leite, porque o leite continua sendo uma principal fonte de cálcio. Então, querendo ou não, né, quando a gente pega as linhas que falam, mas o ser humano é o único que bebe leite e tal, mas assim, esse é o posicionamento que a gente tem hoje dessas entidades, tá? Então, se a pessoa tem um problema com leite, vamos investigar, tudo bem. Mas se não, hoje na minha conduta eu não sou de retirar. E você não acha que o leite seja um alimento inflamatório, por exemplo? Não. E outra coisa, existe alimento inflamatório? Excelente pergunta. Não, assim como também não existe dieta inflamatória. Que profissional queria te passar uma dieta inflamatória? Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Não, eu sou nutricionista de dieta inflamatória, tá? Não existe isso. Então, assim, o que, na verdade, quando a gente fala em inflamatório, é todo um contexto de vida. Eu sempre penso muito no contexto, porque, assim, a pessoa tem que ter prazer, a pessoa, sabe, não pode ser mais um motivo de estresse, mas vamos cuidar para que seja uma alimentação saudável, mas, sabe, sabendo, né, ter um equilíbrio. Eu acho que isso que é fundamental. Então, hoje, por esse posicionamento dessas entidades, né, que eu respeito muito, não precisa retirar, tá? Assim como o glúten, na minha visão, também baseado, né, no que eu vejo, só para quem é celíaco mesmo. Por que acontece? Aí o Dr. Carlos talvez concorde também. Quando a gente tira o glúten sem muito critério, eu corro o risco de tirar alimentos com fibra. Uhum. Então esse é o ponto. E a gente sabe que acho que mais importante do que pensar em leite e glúten hoje em dia, pensar em fibras. Sim. Né? Para a pessoa tanto que tem ali uma dislipidemia, para que tem um diabetes, a fibra é extremamente importante nesse tipo de... Na verdade, para todo mundo, mas muito mais também para essas pessoas com essas condições. Exato. Também que pessoas com questões inflamatórias intestinais, a fibra limpa, né? Exatamente. Ela limpa os resíduos. Tá bom, aí você quer então, a gente pode até pensar numa coisa, até quer comer então alguma coisa, você pode até, se você puder, um pão artesanal de fermentação natural. Tem uma digestibilidade muito melhor do que um pão. É que assim, não é prático, né? Porque você tem ali o padeiro que faz determinado dia, você tem que pedir... Mas dá para você comer um pão saudável. É esse tipo de pão, de uma boa padaria artesanal. E dentro disso que você falou da importância das fibras, né? Eu lembro da questão dos sucos de fruta. Né? Que muitas vezes... Que isso continua, né? Ainda precisa tomar... As pessoas têm a visão como um alimento saudável, mas principalmente para o diabético, com aquela pessoa que pretende controlar o peso, o suco não é uma opção. Isso é muita caloria concentrada, né? Muita caloria concentrada, esse é o primeiro ponto, e pouca fibra, né? E o suco de pozinho? Nossa. Vou te falar, viu?
É só corante. É a mesma que a gente vai na mesma linha da, né, se a gente pegar a gelatina diet, por exemplo, é corante, mas assim, às vezes as pessoas me perguntam, depende, né, se ela tá começando um processo de emagrecimento e ela não consegue ficar sem a gelatina, vamos deixar para depois. É a mesma coisa dos seus, né, de repente tem mais coisas mais importantes pra gente pensar, deixa a gelatina aí por enquanto, mas não é um alimento saudável. E ao mesmo tempo tem alimentos que são pouco processados, que são muito gostosos e você não imagina que ele pode encaixar numa dieta. Por exemplo, doce de leite. Você pega um doce de leite que é só açúcar e leite, dá pra encaixar. Dá pra encaixar na dieta. Melhor do que uma gelatina diet, às vezes. Que a lista de ingredientes é gigantesca. Aí, uma coisa que eu sempre também pergunto pro paciente, também não sou contra colocar essas coisas na dieta, mas eu sempre pergunto, como é que tá seu autocontrole? Porque você consegue comer um quadradinho, 2, ou você é o tipo da pessoa que vai comer a barra inteira? Eu sempre pergunto isso. Porque às vezes tem pessoa que não consegue comer uma colher de doce de leite. Ela vai comer o pote inteiro. Agora, eu falo por experiência própria. Tem que tomar cuidado com isso. É mais fácil você ficar sem açúcar total e manter sem açúcar total do que ficar fazendo esses... Por isso que entra a individualidade, Henrique. Porque às vezes o próprio paciente fala pra mim, Nutri, nem ponha chocolate na minha dieta. Eu não vou conseguir me controlar. Então, assim, não tem como falar que é bom, não é, pode, não pode. Cada caso é um caso. Ao mesmo tempo que tem pessoas que, se você falar não pode, aí que ela vai querer. Exatamente. Então é melhor colocar os dois. Que é o que a gente falou antes do podcast. Já teve vários pacientes que, só porque eu coloco um chocolatinho na dieta, quando o paciente volta, ele fala, Nutri, só porque você liberou, eu não senti vontade. Por isso que precisa tirar o peso da dieta. Vamos ficar em paz com a comida, porque às vezes isso vai ajudar até você a ter mais tranquilidade para seguir em frente e conseguir o resultado que você quer. E aí, que a gente está falando dessa questão de liberar ou não, né? O álcool, por exemplo. O quão o álcool atrapalha no ganho de massa muscular ou na nutrição esportiva como um todo, né? No perda de peso, ganho de massa muscular. Perfeito. É um tema polêmico porque, assim, hoje em dia, que bom, né? Se as pessoas não bebessem, mas também não dá para falar. Parem todo mundo de beber. Zerar a bebida alcoólica acho que é meio difícil, né, pra muita gente. Mas a gente tem que saber que álcool e ganho de massa muscular e álcool e performance não combinam, né? Quando a gente pensa em ganho de massa muscular, a gente tem na verdade, 3 problemas. Você tem ali o consumo de bebida alcoólica que num momento vai te levar, né, aquele estado de mais prazer, né, o oba-oba, tudo legal, só que depois vem aquela fase da ressaca, né, da bad. Então, às vezes a pessoa vai beber mais, exagerar um pouco mais no domingo, quero ver ela treinar na segunda-feira. Então, esse é o primeiro ponto, prejudicar o treino em si, né? Segundo ponto, a bebida alcoólica, ela desidrata. Quando a gente pensa que aí 75% do nosso músculo é composto por água, a gente, né, boa parte dessa água vai sair do músculo também, então não vai combinar com a ganho de massa muscular. E o terceiro ponto, quando a gente fala em treino de musculação, que eu vou dar um estímulo para aquele músculo crescer, o álcool, né, a gente tem as nossas sinalizações, né, celulares, o álcool vai lá e bloqueia a nossa via mTOR. Né? Pro leigo é aquele caminho que a informação percorre para fazer o músculo crescer. O álcool é como se ele fosse lá e colocasse um obstáculo, ele quebrasse a ponte. Então você tem esses fatores. Aí precisa ver o que a pessoa está disposta a abrir mão ou não, pensando na performance do exercício físico e no prazer ali da bebida alcoólica. Mas e agora, mitos e verdades pro Dr. Carlos. Uma taça de vinho por dia faz bem para o coração? Essa é outra coisa que está mudando, felizmente, e foi muito boa a sua colocação, de mostrar os riscos do álcool. Então, hoje a gente sabe que o álcool ele é extremamente prejudicial à saúde e a gente, inclusive, tem que desmistificar essa questão de que todo mundo tem que beber. A gente tem que normalizar o ato de não beber, porque o normal é não beber. O álcool, ele induz a compulsividade. Muitas pessoas evoluem para transtornos relacionados ao uso do álcool. Nesse sentido, ele é uma droga que causa dependência. E que é aceita, né? É aceita socialmente, exatamente. Associada a celebrações, comemorações. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu sempre falo que no Brasil, o Brasil é modelo para o mundo no controle do tabagismo. Porque houve toda uma conscientização social, inclusive, dos riscos do tabagismo.
Mas com relação ao álcool ainda não temos isso. Então é muito importante, se o nosso papel aqui é promover saúde pública, é alertar dos riscos do álcool. Então faz bem ou não faz uma taça? Na minha opinião, não. Por quê? Porque algumas pessoas não terão exatamente o controle sobre o uso do álcool. Acho que não compensa. O benefício que você vai ter ali, né, da uva do resveratrol, não compensa aquele álcool que está ali. Por que não comer a uva, né? Ou comer a uva, exato. É o mesmo benefício. E uma coisa que a Marina falou que eu acho super importante, que eu já vi em consultas, pacientes que bebem só por pressão dos amigos. Não consegue, né? É difícil, né? Você pode explicar melhor, falar não ali naquele contexto. É complicado. É mais aceito. O contrário é mais aceito. Que quer pertencer desde a adolescência, mas o jovem, 18 anos. Eu até nunca esqueço, eu atendi uma vez uma menina, 16 anos, que aí quando é adolescente vem com, né, o pai responsável, e abertamente falou ali junto com a mãe dela, porque a gente toca no assunto, né? Não, eu bebo todo final de semana, vai aí umas cervejas. 16 anos. Exatamente. E tá tudo bem. Então é isso mesmo. Parece que o normal é você beber, né? Isso. E com o sistema nervoso não formado completamente, né? Se a gente pensar nisso também, o álcool é muito tóxico para o sistema nervoso, né? Então, essa normalização do álcool para os menores de idade, ela é muito prejudicial. E ainda mais para uma pessoa que não tem tanto discernimento, né? Saiu até uma notícia essa semana, não sei se vocês viram, que eu não sei se vai para frente, mas sobre colocar advertência no álcool igual tem na caixinha do cigarro. Mas acho que vai à indústria, né? Deve ter todo um lobby, né? Isso já foi tentado, e não conseguimos ainda. Mas é interessante, como você falou, do poder econômico e do marketing da indústria. Nós sabemos que tem, inclusive, corridas de rua com cerveja. Então, que é um absurdo. Olha o apelo agora, carnaval e verão, a propaganda das cervejas na televisão e por aí, né? Tem um apelo muito grande. Verdade. E pra gente terminar, então, indo pro final, Rafael, quais são suas considerações finais? Primeira delas é o equilíbrio. Então, assim, saber que não queira ser 8 nem 80. Você não vai conseguir ficar por muito tempo nesses extremos. E sempre pensar no estilo de vida. É muito mais importante do que... É a base. Então, assim, cuidar para que você consiga montar uma rotina melhor, um estilo de vida melhor, hábitos melhores, né? Um ambiente melhor, que a gente sabe que o ambiente é super importante. Então, pense nisso. Muito mais do que excluir o pão, fazer a dieta da carne, fazer a dieta da lua, pense no contexto, né? No equilíbrio para montar um estilo de vida mais saudável como um todo. E que não existe dieta X que vai te fazer milagre. A dieta que vai funcionar é aquela dieta feita para você, para aquele momento, porque também vai variar. Você pode estar fazendo um esporte hoje, amanhã você está fazendo outro, aí de repente você se machuca e tem que mudar, porque você vai ficar 3 meses parado, e aí vai. Então, pensa nisso, que dieta boa é aquela dieta feita para você, com o seu nome, com a sua história, os seus gostos e preferências, que aí vai dar certo. Rafael, uma última pergunta. Será que você consegue dar para o pessoal 3 orientações práticas para comer mais saudável? Vamos lá. Primeira, fique atento ao seu final de semana. Então, saiba que, vamos pensar de uma maneira geral, saudável, vamos tentar ir fazer no máximo 1, 2 refeições livres, que eu chamo. Eu não gosto nem do termo lixo, porque para mim comida nenhuma é lixo, né? Para tirar de novo o peso da questão. Então, tente esse equilíbrio. Então, 2, né? 1, 2 refeições. Procure refeições sempre equilibradas. Então, não coma, sei lá, um jantar, dificilmente, não coma só salada e carne. Põe ali algum carboidrato, né? A quantidade vai ser ajustada, mas uma batata, um carboidrato bom, né? Ali um azeite, pouquinho na salada. Para quê? Para você ter sempre uma refeição equilibrada, com gorduras boas, carboidratos bons e proteína também. Então, ter esse equilíbrio, a palavra equilíbrio, né? É o que eu falo, algo que seja duradouro, sustentável. É isso? Isso. E 3, né? Mais um. Se a gente pensar, hidratação. Eu ia falar isso. Acho que hidratação também é uma coisa que se esquecem muito disso. Quanto que é o ideal beber? A gente tinha uma recomendação um pouco mais antiga de falar de 35 a 50 ml de água por quilo. Só que isso está mudando um pouco. Porque às vezes para uma pessoa, de novo, a individualidade. Então, na minha prática, o que eu tenho feito? Verifique a coloração da urina.
Perfeito. Então eu acho que é a maneira mais fácil, mais barata, mais simples de você ver. Porque às vezes aquele 2 litros que deu na conta ainda não é suficiente para você, porque também a sudorese é uma coisa muito individual. Então a gente sabe que não dá para ser tão na conta. A gente pode usar, claro, mas eu gosto mais com essa recomendação da coloração da urina. Tá? Mas acho que é isso, a hidratação também fecharia o terceiro ponto, Marina. Rafa, muito obrigado por ter vindo hoje. Fica um gostinho de quero mais. Fica, né? Teve bastante assunto. Eu avisei vocês, né? Tem bastante coisa para falar. Com certeza a gente vai marcar novos podcasts para a gente encontrar. E foi um prazer estar com vocês hoje. Eu também quero agradecer. E eu lembro de 2 experiências que eu tive com os meus filhos. Uma, o Henrique, quando eu falei para ela, come menos gordura, menos açúcar, ele falou, é muito chato ser filho de cardiologista. E a Marina, uma vez, eu falei, você tem que comer salada. Ela falou, mas salada não tem gosto de nada. Eu falei, não tem que ter gosto, tem que ser saudável. E eles não mudaram nada pela minha fala, mas mudaram muito pela sua ajuda. Então, eu quero te agradecer pela ajuda, por cuidar da minha família aqui, né, da minha família Costa, entre Costas, com você hoje aqui entre nós. Foi muito gratificante para a gente, aprendi muito e vou agendar minha consulta brevemente. Muito bom. Eu só tenho a agradecer, não só pelo prazer de estar aqui com vocês, né, um bate-papo muito bom, muito prazeroso, mas pela oportunidade e pela confiança também que vocês têm, né, em depositar no meu trabalho. Então, assim, é um prazer, eu amo muito o que eu faço e como é bom ver que rende bons frutos e contem comigo sempre, é um prazer. Bom. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada por ter aceitado, obrigada pelo acompanhamento. Uma última coisa que eu queria compartilhar, o que me ajuda a manter a alimentação é o planejamento e a organização. Acho que isso faz muita diferença, né, no dia a dia. Ir no mercado, ver o que eu vou cozinhar, já deixar as porções prontas, porque na correria do dia a dia eu sempre ficava pensando, mas comida saudável não é tão prática, né? A bolacha tá ali tão pronta. Mas eu deixar a uva lavada é tão prático quanto, e é muito mais saudável. Acho que essa podia ser o 4º ponto, que você falou 3, Marina. Vamos colocar esse 4º de planejamento e organização. Vale a pena, perfeito. Separar ali uma horinha da semana para ir no mercado, fazer sua lista. Sim. Exatamente. E o foco da motivação interna. Então, foque em ser mais saudável, ter mais qualidade de vida, aproveitar mais a sua vida. Né? Ter uma alimentação saudável não significa abrir mão de momentos prazerosos. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então, e agradecer também as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque esse é o sentido do nosso podcast, levar informação com cunho técnico, científico, mas também descontraído como um bate-papo entre costas. E, Rafael, onde as pessoas podem te encontrar? Meu consultório fica, né, como eu falei, aqui em Jundiaí, no The One, ali na região da Avenida Jundiaí. E também tem meu Instagram, rafaeldianin.nutri, onde eu sempre coloco aí informações baseadas em ciências, lógico, mas também baseado às vezes eu sempre falo, né, nutrição na vida real. Então tem bastante coisa lá, bastante conteúdo para vocês. Tem no meu canal no YouTube também, mas o Instagram acaba sendo a maior parte das publicações. Tem inclusive idas ao mercado com Nutri, né? Tem. É bem legal esse quadro. É bem legal esse quadro. Tá tudo lá. Então, rafaeldianin.nutri. Muito bom. Perfeito. Obrigado demais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.